Aleluia. Quantos estão prontos para receber a palavra do Senhor? Amém? Vamos orar. Pai amado, nós queremos te dar graças por esse tempo tão especial de colheita. Esse ambiente de colheita é um ambiente que produz alegria, traz vida no meio da igreja. Esse ambiente de colheita, Senhor, é um ambiente que promove, Deus, que libera o poder sobrenatural do Senhor para curas, milagres, sinais. E eu quero declarar esses sinais acompanhando as nossas vidas. E neste momento, Pai, eu quero pedir que o Senhor possa liberar a Tua palavra nesse ambiente, que o Senhor fale conosco, continue falando conosco, ministrando aos nossos corações. Nós temos sede do Senhor, temos sede da Tua palavra, e nós queremos pedir, ministra aos nossos corações, que possamos sair deste lugar aqui, alimentados pelo Senhor e por Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos falar hoje sobre as evidências da fé. Eu quero repartir um pouco daquilo que Deus tem falado comigo, algo que tem sido, em alguns aspectos, uma experiência pessoal minha, de entender daquilo que Deus tem requerido de mim, como alguém que serve ao Senhor, como alguém que professa uma fé nele. E uma das coisas que eu tenho entendido, que a fé precisa ser uma fé que se move. Eu queria que você tocasse a pessoa que está do seu lado e falasse assim: olha, Deus quer fazer você se mover em fé, meu irmão. Prepare-se para se mover. Porque uma característica muito evidente da fé é que a fé ela não é passiva. A fé ela age, a fé é algo atuante que produz resultados. E eu queria repartir um pouquinho a respeito disso, e para que a gente pudesse pensar juntos e meditar sobre esse tema, eu queria que nós lêssemos 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 3 a 4, que diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, e da firmeza da vossa esperança, em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Através desse versículo nós vamos meditar um pouco sobre fé. Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses, uma igreja que ele estava trazendo orientações a respeito da vinda de Jesus, e havia algumas coisas que ele precisava ajustar ali naquela igreja, mas ele começa essa carta trazendo elogios muito fortes aqui, e na verdade que destacam a atitude daqueles irmãos. Eu quero que você acompanhe comigo de novo esse mesmo texto na versão NVI, porque eu acho que a composição desses dois textos nos ajuda a entender melhor aquilo que Paulo está falando. E ele diz assim, na versão NVI: lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Uma das coisas que me chama a atenção quando ele está falando a respeito dessa igreja, eles falam assim: olha, nós podemos perceber que vocês foram escolhidos de Deus, que vocês são pessoas escolhidas por Deus, por causa das atitudes que vocês têm, por causa das evidências que a gente consegue observar na vida de vocês. Sabe, eu estava comentando, não existe um medidor de fé para a gente saber o nível de fé de uma pessoa, né? Como se fosse um femômetro, né? Um fenômetro, né? Você chega perto da pessoa e aí fala: não, essa aqui fede mais, né? Esse aqui fede menos, né? E não cheira o sermão não, gente. Porque na verdade não existe uma maneira que a gente consegue medir a fé de uma pessoa,
Mas é interessante que Paulo ele fala assim, mas existem algumas evidências, algumas características que a gente percebe que nós podemos identificar que existe uma fé viva na vida de uma pessoa. E na verdade, eu meditando sobre esse texto, né, eu comecei a tentar ver na minha vida. E eu queria desafiar você a não ficar pensando na pessoa que está do seu lado, mas que você pudesse pensar em você, falar assim, como que está o nível da fé? Como está o nível da minha fé? Qual é a vivacidade da fé na minha vida? Porque nós vamos falar que existe dois tipos de fé. Existe uma fé viva e existe uma fé que está morta. E muitas vezes nós podemos cair no erro de achar que nós estamos vivendo em fé e na verdade nós não estamos vivendo de uma maneira que agrada a Deus. Essa igreja, esses irmãos, eles estavam vivendo dessa maneira, tanto que Paulo elogiou. Paulo, ele elogiou e ele aplaudiu. Eu entendo que foi a maneira de Deus falar para essa igreja, falar, eu me agrado daquilo que eu vejo na vida de vocês, na maneira como vocês expressam a fé, porque a fé ela é expressa, e ela é expressa através de algumas atitudes que nós temos. Então eu queria falar sobre essas três marcas que Paulo destacou. A primeira delas, a operosidade da fé. Então, é interessante isso, porque ele fala assim, olha, a fé de vocês é uma fé que tem atitude, que tem ação. Em primeiro lugar, eu queria falar um pouco sobre o que significa o significado da fé. O que é a fé? O que é a fé? É interessante que a fé, ela é a chave para que nós possamos abrir as portas do sobrenatural para a nossa vida. Lá em Hebreus 11:6 diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus, precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, né? Ou que se torna o galardoador daqueles que o buscam. Quando eu quero me aproximar de Deus, quando eu quero estar perto de Deus, eu preciso crer nele. Eu preciso, para que o sobrenatural seja desatado na minha vida, a forma correta de aproximação diante de Deus é a fé. E a fé, gente, não é simplesmente falar assim, não, eu acredito em Deus. O que é a fé em si? A fé é a certeza daquilo que eu não consigo ver. Diz assim, ora, Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Então, o que identifica uma pessoa que tem fé é a atitude dela em relação a Deus. A forma como ela se relaciona com Deus. Veja bem, algumas pessoas falam assim, eu acredito em Deus, mas ela não vive de acordo com aquilo que a Bíblia fala. Essa pessoa de fato acredita em Deus? Não. Ela até pode saber que Deus existe, ela até pode acreditar que Deus existe, mas ela não colocou a fé dela em Deus, porque ela não confiou em Deus. A fé, a palavra fé, no grego, pistes, ela é a mesma palavra que é traduzida por confiança. Fala comigo, confiança. Ok. Então, em primeiro lugar, nós vamos falar, eu estou trazendo alguns conceitos para a gente desenvolver e depois a gente trabalhar um pouco mais. Paulo, então, ele fala assim, olha, vocês têm uma fé, mas vocês têm uma fé operosa. Existe uma operosidade na fé. O que é essa palavra operosidade? Nós temos essa definição aqui, na projeção, diz essa palavra no grego é ergon. E que vem da palavra ergo, que significa trabalhar, ação, aquilo que alguém se compromete a fazer. Ou seja, quando Paulo ele tá elogiando essa igreja, ele fala assim, olha, vocês têm uma fé que não é uma fé passiva, vocês têm uma fé que não é aquela fé, sabe, tem algumas pessoas que pensam que fé é aquele negócio místico, né, vamos ter fé.
E ele falou, não, a fé de vocês não é essa fé, sabe, mística, transcendental, que fica aquela coisa assim, sabe, só naquela áurea. Não, a fé de vocês é uma fé que a gente vê frutos, nós vemos ação na vida de vocês, nós vemos atitudes, nós vemos obras, nós vemos comportamentos, nós vemos a decisão de trabalhar, nós vemos nas atitudes de vocês um comprometimento com Deus, um comprometimento com as coisas de Deus. Isso leva vocês a fazerem, leva vocês a agirem. Isso é muito importante, porque uma fé verdadeira é uma fé que age, uma fé que se move. E eu quero então falar sobre a relação que existe entre fé e obras. Fala comigo, fé e obras. Existe uma relação, e é uma relação muito importante, que às vezes as pessoas tendem a confundir. Existem algumas pessoas que confundem e pensam que se eu fizer coisas boas para as pessoas, então eu estou salvo. O que você pensa sobre isso? Está certo? Não. Nenhuma coisa que nós possamos fazer pode nos salvar. Nenhuma obra que qualquer ser humano possa fazer. A pessoa pode fazer, sabe, as melhores coisas. É importante, você que é filho da paz, que está chegando, entender algo muito importante, porque tem algumas pessoas que pensam assim, olha, se eu for uma pessoa muito boa, se eu não roubar, se eu não beber, se eu não fumar, então eu vou para o céu. Errado. Porque não é nada que a gente possa fazer que possa produzir salvação para nós. A única coisa que pode nos salvar é colocar a nossa fé na pessoa certa, Jesus Cristo. Gente, se simplesmente fazer boas obras nos salvassem, por que Jesus teria morrido na cruz? Por que Jesus teria descido dos céus e vindo até aqui à terra? Não haveria necessidade. Mas houve uma necessidade. Eu quero ler para vocês Efésios 2, 8 e 9, para nós entendermos um pouquinho sobre essa relação entre fé e obras nesse primeiro momento. Diz assim, porque pela graça sois salvos. Como nós somos salvos? Pela graça. E como? Mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, nenhuma coisa boa que nós possamos fazer pode garantir a nossa salvação. E é muito comum, às vezes, nós conversarmos com pessoas, elas falam assim, não, mas eu não faço isso, não roubo, não mato, tal. Infelizmente, se você não colocar sua fé em Jesus, você vai para o inferno. Porque Jesus, ele veio aqui na terra, porque nós tínhamos uma dívida, todo mundo tem uma dívida impagável. Uma dívida que se chama pecado, e a Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. Todos nós fomos condenados à morte, e não tínhamos como pagar, porque para pagar era necessário que uma pessoa sem pecado morresse. Então foi por isso que Jesus veio porque nós não tínhamos condições. E ele veio, ele assumiu o nosso lugar, ali na cruz ele assumiu o nosso pecado, e ele assumiu a nossa morte. E olha só, ele é tão maravilhoso, que ele não impõe a salvação a ninguém. Se você não quer ser salvo, você é livre para você escolher, eu quero ou não quero. Então, tudo começa em Jesus, a nossa salvação começa pela experiência da fé. Então nós precisamos reconhecer, eu sou alguém que estava perdido, e as minhas obras são como um trapo de imundícia, não servem para nada. As minhas obras sem Jesus não têm valor algum. Mas quando eu coloco a minha fé em Jesus, quando eu entendo, sabe, amados, essa oração que você fez aqui na frente, abrindo seu coração, convidando Jesus para entrar, ela é fundamental, porque você está falando, olha, eu reconheço que você, Jesus, é o único que pode me salvar. E quando nós fazemos isso, então nós somos salvos. Obra nenhuma nos salva, ok? Mas veja bem, algumas pessoas podem então confundir, porque elas pensam assim, bom, se eu sou salvo pela fé, então não preciso fazer obra nenhuma, eu não preciso fazer coisa nenhuma, é só viver de qualquer jeito. Não, você está confundindo isso.
Em primeiro lugar, as nossas obras não salvam, porém, as nossas obras, elas dão evidência do nível da fé que nós temos. Presta atenção, as nossas obras, elas vão dar evidência do nível da fé que nós temos. E foi por isso que Paulo fala assim, olha, eu vejo que vocês têm uma fé operosa, uma fé que trabalha, uma fé que age, uma fé que se move, uma fé que a gente consegue ver obras, boas obras. Estão entendendo? As obras não nos salvam, mas as obras, elas denunciam o tipo de fé que há no nosso coração. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Veja bem, se você, imagina, eu já contei essa historinha aqui, imagina um pai dentro de um buraco, ele está cavando um poço, ele está lá no fundo do poço, mas bem fundo, tão fundo, que você não consegue ver ali na superfície, e o menino chega ali na beira do poço, e ele vê só um buraco escuro, e alguém falou para ele que o pai dele está lá, ele chega na beira daquele buraco e fala assim, pai, você está aí? E o pai que está lá dentro do buraco, ele olha, e ele consegue ver a luz do sol, e a luz do sol batendo no filho dele, ele consegue ver o filho dele, mas o filho dele não está conseguindo ver ele lá. E aí o pai fala assim, eu estou aqui, filho, eu estou te vendo. E o menino fala assim, pai, eu posso pular aí? Eu posso ir aí com você? Pode, filho, é só pular. E aí ele fala assim, mas eu não estou te vendo. Mas eu estou te vendo, o pai fala, pode pular. A minha pergunta para você, de que maneira a gente vai identificar se esse menino tem fé ou não tem fé no seu pai? De que maneira? Se ele pular. Mas você fala assim, pai, legal, eu estou ouvindo você está aí, mas depois a gente se vê, a hora que você sair do buraco aí, a gente se vê. Ele teve fé no pai dele? Ele confiou ou não? Vai que meu pai não me pega, vai que eu chego lá, né, e eu vou parar lá no Japão, né? É menino, cabeça de menino. Mas a gente vai perceber se esse menino realmente tem fé, se ele pular. Então, as obras, as atitudes demonstram o nível de fé que nós temos. Você está entendendo quando eu estou falando que existe uma relação entre obras e a fé? As nossas atitudes, a forma como nós agimos, elas denunciam o nível de fé que nós temos. E eu quero falar, eu vou dar uma base aqui para você, para que você não... Eu falo assim, o pastor está baseando assim só numa historinha aí de criança. Eu não quero usar a Bíblia para mostrar para você que as nossas obras, elas denunciam o nível de fé que nós temos. Tiago 2, 17 e 18. Esse texto diz assim, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está... O que ele está falando da fé? Uma fé sem obras está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Forte isso, né? E muitas vezes esse versículo nos confronta, porque muitas vezes nós falamos que temos fé, e na verdade existe uma ausência de atitudes, de ações, de obras, de quem de fato tem uma vida em fé. Às vezes nós estamos sendo como aquele menino, fala assim, não, eu sei que Deus está aqui, mas eu não vou pular não. É que nem aquele jovem, que chega e fala assim, olha, a Bíblia fala porque a gente tem que esperar o momento certo para se envolver, mas o tempo está passando, e aí ela tem a decisão de pular e confiar na palavra de Deus, ou de fazer o seu próprio caminho e a sua história. É nessas horas que as nossas atitudes demonstram o nível de fé que a gente tem. E é interessante, quando a gente olha na Bíblia, nós vamos ver diversos momentos, a atitude
precedendo o milagre. Muitas vezes quando nós falamos de milagres, de ações poderosas, sobrenaturais de Deus, sempre você vai ver que antes dessas atitudes, antes do milagre acontecer, houve uma atitude em fé, houve primeiro prática, houve ações, houveram obras. Eu quero falar, por exemplo, a vida de Noé. Deus chegou para Noé e falou assim: Noé, vai chover. Até então nunca tinha chovido. Só caía um orvalho que regava a terra. E ele não sabia do que Deus estava falando. Quando ele falou assim, vai cair uma chuva do céu. Eu falei, nossa, como será que esse negócio que cair a chuva do céu? Ele nunca tinha visto. E Deus ainda fala assim, Noé, eu quero que você constrói um barco. Mas um barco gigantesco, de proporções imensas. E sabe o que ele fez? Antes da chuva cair, antes do dilúvio, sem ver a chuva, sem ver qualquer coisa, ele começou a trabalhar, e ele começou a construir. E eu fico imaginando as pessoas chegando e falando, o que você está fazendo, Noé? Eu estou construindo um barco. Por quê? Porque vai chover. O que é isso? Não sei, mas Deus falou que vai. Mas o que vai acontecer? Falar, a água vai subir, e a água vai cair, e vai... Eu falei, você está louco? O pessoal começou a olhar para ele e falei, ele é louco, o cara é louco. Mas sabe o que aconteceu, gente? Ele estava trabalhando, e ele estava trabalhando porque ele tinha fé. A fé, muitas vezes, gente, ela vai levar-nos a ter atitudes práticas. Tem algumas pessoas que pensam que as coisas vão acontecer assim... então você tem que ter fé. Aí o milagre acontece. Fala a pessoa que está do seu lado, fala, irmão, tem que trabalhar, tem que pôr a mão na massa, antes de ver a coisa acontecer. Isso é fé, você está entendendo? Por isso que esse texto fala assim, olha, a fé sem obras é morta, porque se não tem atitude, se não tem trabalho, se não tem coisa sendo feita, onde é que está a fé? Se você só tem fé na hora que aconteceu o milagre, isso não é fé. Quando a gente olha no Novo Testamento, a gente vê, sabe, Jesus, ele estava ali com os discípulos, ele chegou ali, tá lá em Lucas 5, ele chegou, ele queria ministrar as pessoas, e estava ali Pedro e alguns outros pescadores, eles tinham passado a noite toda tentando pescar. E o que aconteceu? Não conseguiram pescar nada. E Jesus falou assim, eu posso usar o barco de vocês para pregar aqui? Eu falei, pode. Jesus subiu no barco, afastou um pouquinho, falou, ministrou aquela multidão. E aí Jesus fala para eles, fala assim, agora vamos lá porque nós vamos pescar. Vocês vão pescar peixes. Eu queria que você pensasse na lógica, talvez Jesus aquele não era tão conhecido ainda para eles, tanto que Pedro depois ele fica tão impressionado, né? Ele reconhece que Jesus é o Senhor depois dessa experiência, mas antes não, aí ele não tinha tido uma experiência tão forte, talvez tenha ouvido, talvez durante a palavra de Jesus ministrou ali, a fé dele foi despertada, mas eu fico pensando, se fôssemos talvez nós no lugar de Pedro, que Jesus chega e fala assim, olha, vamos lá de novo para o mar. Aí talvez eu faria o seguinte, eu chegaria para, falo assim, por favor, quem é você mesmo? Filho do carpinteiro? Ah, tá. Deixa eu fazer você entender o seguinte, nós somos pescadores profissionais, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Sabe qual que é a hora de se pescar? Hora de pescar é na madrugada, porque é na madrugada que nós passamos a noite toda fazendo isso, e nós somos pessoas experientes. E agora, depois de você ter falado todo esse tempo, você deve ter até espantado os peixes. Não vai ter peixe aqui. Mas não foi isso que eles fizeram. Em Lucas 5:5, fala o seguinte, respondeu-lhe Simão, mestre, havemos trabalhado a noite toda e não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar as redes. Uau! Sabe o que significa? Vamos pegar o barco, vamos remar de novo, trabalhar. Vamos pegar as redes que nós lavamos, eles
talvez tinham passado a noite toda, estavam terminando de lavar, está tudo limpinho, gente. Tiraram algo, tiraram a bota que não servia nada, não tinha, no sal não tinha peixe, um monte de coisa. Eles foram lá limpando, aí Jesus fala assim, joga a rede tudo de novo. Eles não ficaram fazendo conta daquilo que não ia dar certo. Eles falam assim, sobre a tua palavra, Jesus. Pensa comigo uma coisa. Não seria mais impressionante se Jesus, depois de terminado a ministração, chegasse ali e falasse assim, olha, agora porque vocês me cederam um barco, eu vou fazer um milagre. Peixes venham, e os peixes saíssem voando do mar, e entrasse assim no barco, e todo mundo ia falar assim, uau! Não ia ser mais cinematográfico, mais impactante? Sim ou não? Mas por que Jesus não fez isso? Porque sempre Ele espera uma fé que se move. E muitas vezes a gente pensa que nós vamos orar e o negócio vai acontecer antes da gente agir. Quantos estão entendendo o que estou falando? É muito importante que nós tenhamos passos práticos. Muitas vezes o que Deus está esperando de mim e de você é que nós estejamos dando passos práticos de alguém que acredita que Deus vai fazer algo, e não somente, eu vou ficar aqui. Senhor Jesus, manda o Filho da Paz para vir para cá. E aí então de repente aperta a campainha da sua casa, é você que é. Falo, nossa, que coisa sobrenatural. E eu orei. Gente, sabe o que Deus quer? Fala a pessoa que está do seu lado, se mova. Se mova. Ele quer fazer um milagre, mas nós precisamos nos mover. Nós precisamos entender que a fé é uma fé que opera. E quando Paulo ele olha para essa igreja e fala, amados, vocês são uma igreja, vocês são pessoas que são operosas. A fé de vocês, ela é possível ver, porque vocês estão se movendo, vocês estão agindo, e por conta disso, o sobrenatural de Deus vem. Como estão entendendo o que eu estou falando? Fala a pessoa que está do seu lado, uma fé que se move, uma fé que age. Lá em Abacuque 2,14 diz assim, mas a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quantos creem nessa promessa? Sabe que essa promessa diz que toda a terra será cheia da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E como você acha que vai acontecer? Uma nuvem da glória vai vindo assim. É assim? Sabe como que a glória do Senhor vai encher toda a terra? Através de você e de mim. Quando nós estivermos nos movendo, porque você carrega a glória de Deus dentro de você. E quando você entra dentro de uma casa de paz, você está levando a glória de Deus lá dentro daquela casa. Quando nós abrimos uma casa de paz, nós estamos sendo práticos na nossa fé. E eu quero, em nome de Jesus, abençoar a vida de cada pessoa que aceitou esse desafio. Talvez você aceitou o desafio e o seu joelhinho está assim, falar, Jesus amado, eu vou ter que entrar lá naquela casa, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu vou falar, mas se você está indo, é tudo que você precisa, porque Deus ele vai respaldar a tua atitude, porque você está entrando em fé, a despeito do seu medo, da sua insegurança, de você não saber falar. Você não precisa saber falar, a única coisa que você precisa é de ter uma fé operante, porque quando Deus encontra o coração assim, aí Ele vem, e Ele age, e aí Ele faz o sobrenatural acontecer. É isso que precisa. Deus precisa de pessoas que se movam. As coisas não vão acontecer sem ficar parado. Amados, por isso que lá Tiago fala assim, olha, a fé sem obras ela é morta. Para que serve um crente cheio do Espírito Santo se ele não ganha ninguém para Jesus? Se a glória fica presa nele, e ele não é uma fonte para jorrar, para abençoar outras pessoas. Uma fé operosa. Como está o nosso nível de fé? A nossa fé é uma fé que realmente é demonstrada através de atitudes. Eu só queria fazer
uma ressalva aqui. Nós precisamos tomar cuidado para não entender que as nossas atitudes manipulam Deus. Veja bem, todos os exemplos que eu apresentei aqui para você, Deus sempre libera uma palavra, então nós andamos em cima da palavra que Deus deu. Nesses dias Deus tem liberado uma palavra, é tempo de abrir casa de paz, e nós estamos andando em cima dessa palavra, e os sinais acompanham aqueles que creem. Você quer ver sinais? Creia, dê passos, convide pessoas, e deixa que o milagre Ele vai fazer. Mas veja bem, tem algumas pessoas que pensam que fé é o seguinte: bom, eu determinei que eu vou comprar um carro novo, então eu vou lá, eu compro um carro e falo, agora Deus te pague. Não é desse jeito, não. Não é desse jeito. Fala a pessoa que está do seu lado, não é desse jeito, não. A gente primeiro recebe uma palavra de Deus, uma direção de Deus, e a gente anda nela. Se você não receber uma palavra de Deus, não vai se aventurar, porque aí é presunção, não é fé, ok? A gente não manipula dentro, então, não, eu vou sair fazendo as coisas e tal, e Deus vai ter que vir. Não, não é desse jeito. Não é Deus que acompanha a gente. Deus, Ele dá comando, e nós vamos, mesmo se nós nos sentimos limitados, mesmo se temos medo, mas nós confiamos na palavra, e nós vamos dar um salto na luz, e Ele vai nos pegar, e Ele vai fazer o sobrenatural, amém? Essa era uma característica muito marcante nessa igreja. Outra característica foi da abnegação do amor. Era uma igreja que fala que as obras que eram manifestas através da fé deles, era a expressão prática do amor. O amor, ele precisa ser prático na nossa vida também. Da mesma maneira como a fé, ela é prática, o amor, ele é prático. O amor, ele não é só de palavras. Imagina, Deus amando as nossas vidas assim, ó, eu amo você, estou aqui no céu, aí, beleza, te amo. Esse não é o nível de amor que Deus tem por nós. Sabe o que demonstra o verdadeiro amor? João 3,16, quem sabe de cor? Porque Deus... nele crê. Isso. Vamos ler agora aqueles que não sabiam de cor, podem ler. Porque Deus amou. Deus. Para que todo aquele que nele crê. Deus amou o mundo de tal maneira, sabe o que Ele fez? Ele deu atitude, ação. E o que Ele deu? Ele deu o melhor que Ele tinha, o único Filho dele. E Jesus, Ele nos amou de uma forma tão intensa, Ele não nos amou à distância. Deus não nos ama à distância. Jesus, Ele veio até nós, Ele andou aqui nessa terra. Ele se envolveu com as pessoas. Quando Lázaro morreu, Ele ia ressuscitar Lázaro, mas Ele não ficou indiferente. Quando Ele viu o sofrimento e o choro de Maria, Jesus chorou. Jesus se envolveu. Ele estava junto. Atitude, amor não é sentimento. Amor é atitude prática. Nós demonstramos que amamos as pessoas, na verdade, através de atitudes. Quando a gente lê ali, 1 Coríntios 13, o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, e a lista vai, ele só está falando o quê? Atitudes, não está falando sentimento. Atitude. E nós precisamos amar as pessoas de uma maneira prática. Nós precisamos ser bondosos com as pessoas. As nossas atitudes precisam demonstrar esse amor de uma maneira prática. Na forma como nós nos relacionamos com as pessoas, na maneira como nós abordamos, porque é dessa maneira que nós vamos nos parecer mais com Jesus. Esses dias, eu recebi uma foto de um dos 12 meu,
um discípulo dele mandou, no WhatsApp, mandou uma foto. E eu vi aquela foto e eu não entendi. Ele falou assim, olha aí o seu 12. E eu olhei a foto e falei, meu Deus, o que aconteceu com a Devaí? Ele estava no culto da manhã. Gente, ele estava num buraco feito de terra. Ele estava todo sujo de terra. E eu falei, o que aconteceu, meu Deus, com o meu 12? E aí eu mandei, eu falei, Dê, o que aconteceu com você, meu filho? Ele falou, tem um discípulo meu que mudou de casa. Ele conseguiu uma casa nesse novo conjunto aqui. Ele estava vivendo uma condição financeira difícil. E eu vim aqui para ajudar ele a levantar o muro da casa dele. Eu falei, uau, uau. Você consegue entender o que aquele discípulo estava falando? Ele estava falando, meu líder me ama. Porque ele não ama só de palavras, mas ele se envolve comigo. Ele está aqui, ele se sujou na terra. Ele passou o sábado que ele podia estar curtindo com a família, que ele podia estar, sabe, tranquilo, para servir, para amar. Porque ele viu uma necessidade, ele podia falar assim, ema, cada um com seus problemas. Mas ele falou assim, eu posso fazer alguma coisa. O que eu e você podemos fazer pelas pessoas que estão ao nosso redor? O que eu e você podemos fazer dentro da nossa casa, que demonstre que nós amamos nossa esposa, amamos nossos filhos? O que eu e você nós podemos fazer? Porque amor é prática. E é interessante que quando Paulo ele fala do amor dessa igreja, fala assim, é um amor abnegado. Sabe o que significa abnegação? Abnegação significa sacrifício. Fazer algo a favor de outra pessoa, ainda que isso custe um sacrifício. E quando Paulo ele olha para essa igreja, ele fala assim, existe nessa igreja um amor abnegado. As pessoas querem fazer parte dessa igreja porque elas se sentem amadas. Deixa eu ver os filhos da paz de novo aqui, levante sua mão. Deixa eu falar uma coisa. Sabe por que essa dupla está indo aí na sua casa? Porque eles amam você. Eles amam você. Eles poderiam estar em casa, sabe? A maioria das pessoas, eu falo, não a maioria, todas as pessoas que estão ali, os semeadores da paz, tem a sua vida, tem o seu trabalho, e às vezes chegam do trabalho cansados, chegam no seu trabalho podendo pensar em descansar, assistir um filme, como todo mundo poderia fazer, mas sabe o que eles fazem? Eles estão indo até a casa de vocês, porque eles amam estar ali com vocês, eles decidiram ajudar, não porque eles têm algum poder para transformar a vida de vocês, mas eles conhecem aquele que pode transformar, e eles estão ali falando assim, olha, nós estamos aqui, porque nós conhecemos Jesus, e esse Jesus que amou, que se deu, ele nos ensina a amar as pessoas assim. É por isso que tem duas pessoas indo na sua casa, porque essas pessoas te amam, essas pessoas amam você. Se você nunca sentiu isso, se você acha que nunca ninguém expressou amor por você, nesses dias Deus está falando, eu amo você através dessas pessoas que estão indo aí na sua casa. Eu amo você. As nossas atitudes práticas, elas demonstram o amor que nós temos pelas pessoas. E isso, gente, traz um impacto tão grande. Isso traz um impacto tão grande. Pensa bem. Pensa na vida desse discípulo do Adevaí. Você acha que ele quer ficar longe dele? Claro que não. Porque ele sabe que esse discipulador, essa pessoa está perto. É uma pessoa que não está perto só para interesse. Está ali perto para amar e servir. E sabe o que está acontecendo? Ele está aprendendo a fazer a mesma coisa. Nós temos um ministério ali na Sul, UP,
E o Ícaro está todas as vezes lá, ajudando a servir ali na casa do Senhor, porque ele aprendeu a amar as pessoas através do serviço. Que eu e você, nós possamos ser pessoas assim, práticas. Eu comecei a ser desafiado por Deus. Eu não sei quanto a você. Quantos aqui amam a sua cidade? Quantos aqui amam Ribeirão Preto? Eu amo Ribeirão Preto. Nos dias da revisão eu fiquei com tanta vergonha de Ribeirão. Eu fiquei pensando, nossa, quanta gente vindo de fora e vendo esses buracos. E eu andava assim, eu falava, ai meu Deus, né? E tal. Eu falava, ai Jesus, que vergonha alheia. E Deus começou a falar comigo, faz alguma coisa. Eu falei, como que eu posso fazer? Eu não sou o prefeito da cidade, eu não... Deus começou a falar comigo, faz alguma coisa. Você não ama? Seja prático no seu amor. E eu comecei a me mexer. Deus começou a incomodar meu coração. Porque muitas vezes nós falamos, nós queremos ver a nossa cidade transformada, mas às vezes a nossa visão é só naquele aspecto assim, sabe, místico, espiritual. É importante também, mas nós podemos transformar naturalmente a nossa cidade, suprindo aquele que está passando fome, podendo servir aquele que não tem recursos, podendo fazer alguma coisa. Eu falei, Deus, então o Senhor abre caminhos para mim. E sabe o que eu descobri? Eu descobri que 1 tonelada de massa asfáltica fria custa R$580. E que o aluguel de uma máquina para a gente poder fazer a pressão custa R$80, ou seja, com R$650 mais ou menos, a gente consegue fazer alguma coisa na nossa cidade. Vai mudar a realidade? Não. E eu falei, puxa Deus, mas talvez vai ser uma coisa tão pequena. E Deus começou a falar comigo, falou assim, você lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Só precisou de uma pessoa ter fé e amar as outras pessoas e entregar aquilo que tinha, aquilo que podia. Eu falei, tá bom. Eu compartilhei com alguns discípulos, algumas pessoas estão ofertando, algumas pessoas se dispuseram a pôr a mão na massa. Eu creio que até o final de semana nós vamos ter uma pessoa que vai nos dar treinamento de como a gente abre o buraco, como a gente tapa o buraco, como a gente faz todo o processo, e nós vamos começar a fazer mudança na nossa cidade, porque nós podemos fazer alguma coisa. E quando eu estava falando com ele, amém. Quando eu estava falando com Deus, eu estava falando, Deus, mas talvez vai ser uma coisa tão pequena. E Deus falou, mas você pode inspirar outras pessoas. E Deus começou a me fazer sonhar. Falou, já pensou se cada igreja da cidade resolver fazer isso, e a gente conseguir tapar os buracos? Nós vamos já fazer uma coisa tão grande nessa cidade. Vai ter uma transformação, e a gente vai demonstrar esse amor. E às vezes eu ficava pensando, olha, mas será que com isso eu não estou favorecendo a corrupção? E Deus falou assim, não, com isso você vai estar denunciando a corrupção, porque você vai demonstrar que com pouco se pode fazer muita coisa. Eu falo, Deus, eu estou dentro. Então nós estamos nos movendo para isso. Então de repente você vai ver um pessoal, a nossa campanha se chama transformação. Quando você vê um pessoal camiseta, transformação, tampando buraco, não é da prefeitura. São os crentes que decidiram amar essa cidade e deixar essa cidade diferente. Nós podemos fazer diferença. Deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que uma mensagem assim fala muito mais do que a gente só falar a pessoa, Jesus te ama? Eu acho que fala. Porque as nossas atitudes falam muito mais às vezes que as nossas palavras. Eu estou falando isso, mas não para publicar aquilo que a gente está fazendo, mas eu quero, na verdade, despertar o teu coração, porque existem coisas que nós podemos fazer. No bairro onde a gente está, na rua onde a gente está, são atitudes práticas, que nós estamos demonstrando o nosso amor. Quando Paulo olhar para essa igreja, ele falou assim, que igreja, porque demonstram o amor através das obras. As obras, elas denunciam o amor e elas denunciam a fé que nós temos. Mateus 5,16 diz assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas... Cadê o texto? Está aqui. Para que vejam as vossas
boas obras. Vou ler de novo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Uau! Sabe o que acontece? As nossas boas obras redundam em glórias a Deus. As pessoas vão ver as evidências da nossa fé, as evidências do nosso amor, e vão falar: Deus existe. Senhor, seja louvado, seja engrandecido. A nossa fé, o nosso amor podem ser práticos. A última coisa que eu queria falar, sobre a firmeza, a perseverança proveniente da esperança. Além dessas características, uma característica muito marcante nessa igreja é que eles eram indesistíveis. Eles eram perseverantes. Eles continuavam. Uma das coisas muito importantes que nós precisamos entender a respeito da fé, a fé sempre vai ser provada. O que eu disse? A fé sempre será provada. Lembra da história de Noé? O tempo provou a fé que havia no coração dele. Eu penso, os filhos dele falam assim: pai, o pessoal sai todo dia para jogar futebol e a gente aqui trabalhando nesse barco, faz anos. Você não acha que a gente deve parar, não? Mas Noé não parou. Noé foi até o final, ele foi perseverante até o final. Muitas vezes, amados, sabe o que acontece? Às vezes nós começamos a dar passos práticos, às vezes começamos a nos mover praticamente, mas quando a gente ainda não consegue ver resultado imediato, a gente começa a pensar em desistir. E eu queria falar para você, filho da paz, você que está abrindo a porta da sua casa, talvez você vai estar recebendo orientações, comandos, ensino da palavra de Deus, e eu quero ensinar uma coisa para você. Existe um tempo de Deus, e o tempo de Deus é diferente para cada pessoa, e às vezes vai parecer que está demorando demais. Eu quero desafiar você: não desista, não desanime, permaneça até o final, comprometa-se até o final, vai até o final da 7ª semana, porque eu tenho certeza que Deus já está movendo e já está agindo ao seu favor. É que muitas vezes a gente não compreende, mas existe uma medida de oração, existe uma medida de guerra. Então eu quero desafiar você: não para no meio do caminho, porque de repente, quando você para, você perde a oportunidade da bênção de Deus na sua vida. Eu vejo aquele momento em que Elias, ele estava ali orando, ele estava orando para que viesse chuva, e ele ajoelha ali, ele ora, ele manda o servo dele, que tinha que subir um morro lá, fala: dá uma olhada, vê se está vindo chuva, e o servo dele subiu, não tem nada. O que acontece com você, comigo, quando nós oramos e Deus não responde da primeira vez? Não é que não responde, talvez a resposta veio, mas a resposta foi: espera. A gente não gosta dessa resposta, né? Espera. E muitas pessoas abortam o milagre porque elas interrompem o processo no meio, mas Elias não. Elias orou uma vez. Vai lá, moço, dá uma olhadinha lá. Não aconteceu nada. Ok, vou orar mais. Orou. Vai lá. E aí, nada. 2ª vez, 3ª vez, 4ª vez, 5ª vez, 6ª vez. Talvez na 6ª vez eu falo: mas o que esse velho tem? Não para, não desiste. Não está vendo que não vai chover? Mas na 7ª vez ele falou assim: Elias, só para você não ficar desanimado, tem uma nuvenzinha assim do tamanho da mão do homem. Ele falou: então sai correndo porque vai chover. Sai correndo porque vem grande chuva. Cara, esse cara, ele era um cara cheio de fé. Ele tinha essa visão, essa percepção profética, e ele insistiu, orou. Já pensou se ele tivesse parado no meio do caminho? Quando você se sente desanimado por alguma coisa que ainda não aconteceu, talvez você deva fazer como o escritor
de Salmos ele fez, Salmos 42, 11. Porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, o meu auxílio e Deus meu. Eu quero declarar: Deus, Ele está contigo, Ele está agindo a seu favor, ainda que você não esteja percebendo. Agora não é hora de desistir, agora é hora de perseverar e de mostrar que a sua fé é uma fé viva, a sua fé não é uma fé morta, a sua fé não é uma fé que, dependendo da circunstância, você abandona. Não, eu permaneço fiel, porque eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso. Eu vou ficar aqui, até que Deus fale que não é para estar. Como você está entendendo o que eu estou falando? Enquanto Deus não falou para você desistir, permaneça lutando. Se Deus não falou para você desistir, permaneça lutando, porque Ele está exercitando a tua fé. Ele está exercitando a tua fé. E quando você vê o milagre acontecer, você fala: oh glória. E você vai estar com uma fé robusta, uma fé forte, uma fé viva, não uma fé morta. Uma fé viva. Eu quero encerrar lendo esse texto em Hebreus 10, 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Como que a gente alcança a promessa? Com perseverança. Você tem promessas de Deus na sua vida? Tem palavras de Deus para a sua vida que ainda não aconteceram? Eu quero dizer uma coisa para você: persevera. Tenha uma fé viva, continue agindo como se já tivesse acontecido. Nós passamos mais de um ano orando todos os dias por um milagre de Deus. Nós queríamos mais um filho, nós queríamos mais um menino. E nós oramos, e nós orávamos, e a gente, sempre antes do Vitor dormir, a gente orava, e o Vitor falou assim: não, o meu irmão, e hoje ele está aqui, junto com a gente, o David. Por mais de um ano, ele só existia no nosso coração e nas nossas orações, mas hoje ele está aqui. Te amo, filhão. Vamos ficar em pé?